Quando eu chego para uma pessoa, para uma turma, numa palestra, assim, pensa em uma inovação. E aí você coloca o seu óculos para ver os balõezinhos nas cabeças das pessoas. Elas vão estar pensando em produto. Estágio inicial e estágio final, qual que é a diferença de uma empresa analógica de uma empresa digital? Enquanto estrutura, processo, rotinas e por aí vai, né? É interessante dizer que a sua pergunta não é só boa, ela é muito necessária. Porque eu já cheguei em várias empresas e ao tentar distinguir inovação e transformação digital, as pessoas deram um pulo, mas não é a mesma coisa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, sobre a sua carreira. Acho que já vale um joinha aí. Pessoal, se puder compartilhar o conteúdo, hoje vamos falar de uma pessoa muito especial para mim aqui e espero que vocês aproveitem o episódio. Quem tá com a gente hoje, Isa? Não, tô super animada com esse episódio. O Júlio sempre falou muito do professor Raoni. Então a gente tá aqui com o Raoni Bagno, que é graduado em Engenharia de Controle e Automação pela PUC Minas, com mestrado em Engenharia da Produção pela UFMG e doutorado em Engenharia da Produção também pela USP. Durante sua trajetória, atuou como engenheiro de desenvolvimento de produto e gestor do programa de inovação da FPT. Foi professor também do Departamento de Engenharia da Produção da PUC Minas, realizou estágio pós-doutoral na Babson College e também, desde 2014, é professor adjunto do Departamento de Engenharia da Produção da UFMG, onde coordena o Núcleo de Tecnologia da Qualidade e da Inovação. Raoni tem vasta experiência na área de engenharia em produção, atuando principalmente nos seguintes temas: projeto de desenvolvimento de novos produtos, empreendedorismo de base tecnológica e gestão da inovação tecnológica em empresas de grande porte. Particularmente, assim, aí eu vou pedir um disclaimer aqui para eu fazer um depoimento antes da gente começar. Raoni tem um papel muito trivial na minha vida, assim, foi para mim um divisor de águas na minha carreira. Eu lembro até hoje quando a gente ficou mais próximo, né? A gente se conheceu antes, mas eu tava na Orteng em 2010 e numa reflexão de carreira, entre carreira, né? Assim, a gente vai para uma carreira tradicional e eu tinha vontade de fazer mestrado, doutorado, eu sempre tive algo muito, muito forte com a educação. E o Raoni foi uma pessoa que eu me aproximei em 2010 porque ele estava fazendo a pesquisa de doutorado dele e foi me entrevistar quando eu era gestor de inovação na Orteng. E aí eu olhei para ele assim, eu falei, cara, mas isso que nós estamos fazendo aqui, tipo assim, a academia tem interesse nisso, né? Isso tem espaço lá? Porque eu estava procurando esse espaço para fazer essa conexão com o que eu fazia na prática e na academia. E depois acabou que, assim, mal ou bem, eu pendurei nas costas dele aí ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional toda. E, assim, eu acho que talvez a tese do Raoni tenha sido o texto que eu mais li na minha vida, porque me inspirou desde o mestrado até o doutorado. A gente fez pesquisas muito correlatas, assim, estudando grandes empresas, como que essas empresas se estruturam para inovação. Então, e fora, assim, e aí ele teve um papel super importante também como... E eu acho que vários alunos que vão assistir esse episódio aqui vão se identificar com o que eu tô falando, né? O Raoni, ele acaba sendo para boa parte dos alunos ali uma referência como pessoa mesmo, alguém que acolhe, que coloca essas pessoas num lugar de calmaria, de reflexão. Então ele tem essa figura pra gente aí. Então eu não podia começar esse episódio sem deixar de falar o quão importante ele é na minha vida e a diferença que ele fez pra minha vida e pra milhares de alunos aí que estão ouvindo a gente. E é isso, assim, quem é aluno do Raoni, comenta aqui que já foi aluno do Raoni, deixa aqui seu agradecimento pela diferença que ele fez na sua vida, porque eu tenho certeza que fez também. Bora? Bora, então passando a bola para o nosso convidado. Raoni, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz por poder te conhecer melhor e aprender com você. E hoje a gente vai falar sobre inovação, transformação digital, que é um tema bastante em voga e que você é especialista sobre isso. E então a gente pede para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, desde vamos dizer assim, do mercado, essa transição para a academia. Eu acho que também essas reflexões são muito interessantes. Bom, primeiro, muito obrigado, né? Alegria enorme estar aqui. Eu sou ouvinte assíduo
Tá? Essa última semana eu estava no carro ali, terminando de escutar os últimos, só que eu quero chegar lá em dia Boa! com os podcasts, né? Muito bom, obrigada. Fico muito feliz, o Ju ter lido a tese. Ninguém lê tese de doutorado, gente, por isso que a gente tem que sair. Eu li com força, mas eu li muito, assim. Ninguém lê tese, e é um parceiraço até. A gente estava brincando aqui antes de começar o episódio e falei assim, caramba, eu não sei o que eu vou falar aqui, porque o Júlio já sabe tudo que eu tenho para falar, a gente caminha juntos, a gente teve vários projetos, hoje nós temos essa alegria, né, de partilhar desses sonhos aqui, desse bom papo, né, de atividades empreendedoras, e fico muito feliz de caminhar com o Júlio e agora com a Isa também. Alguns alunos que já assistiram minhas primeiras aulas vão escutar um repeteco que eu tenho a dizer sobre minha vida e carreira, mas eu costumo dizer que eu tenho green card na academia, sabe? Eu sei cantar o hino, eu conheço as regras, eu, né, sei das minhas obrigações, mas eu não era um bicho de academia desde o início, sabe? Eu fiz minha graduação em automação na PUC, né, como vocês já falaram, eu queria ir logo para as empresas, queria aplicar, né, partir para o jogo. Mas eu era bom aluno. Uhum. E aí o pessoal, puxa, você tira notas boas e tal, você vai fazer mestrado, você vai ser professor, né? Eu não vou fazer mestrado e ser professor, né? E não, eu tive um convite para fazer na época, não fiz. E eu queria, e foi o que eu fiz mesmo, né? Assim, circulei um pouquinho na área de automação ali no início, aquela transição, né, do jovem ali, tá, os primeiros estágios, trainees, mas depois eu caí no setor automotivo e aí comecei a trabalhar na área de desenvolvimento de novos produtos. À época, existia um namoro entre a Fiat e a General Motors. E eu trabalhava na fábrica de motores, que era a Fiat GM Powertrain, depois se tornou a FPT, uma empresa que tem uma marca própria até hoje, apesar de ter outros recortes, outros nichos, né? Não é o formato que era na época. E eu caí numa área de desenvolvimento de produtos. A minha formação à época era muito técnica. E aquilo era muito gerencial. E eu, caramba, preciso aprender isso aqui. E a General Motors, ela tinha um sistema de desenvolvimento de produto muito consolidado, muito avançado, espalhado, né, por vários polos de P&D no mundo. E a gente estava na dinâmica de absorver um pouco daquilo ali. A Fiat tinha também, né? Mas eu perguntei, puxa, o que eu faço para aprender isso aqui? Eu preciso de estudar, eu preciso de complementar a minha formação. E o pessoal falou, olha, tem um professor lá na UFMG que ele é o melhor do Brasil nesse negócio aí, você tem que ir lá e fazer uma disciplina com ele. E era o professor Cheng, que é um dos grandes mentores que nós temos, né? E que é a pessoa que fundou o NTQI que eu coordeno hoje. Uhum. E parte eu para fazer disciplina com o professor Cheng para entender esse sistema de desenvolvimento de produto. Mas era como aluno ouvinte ou você já tinha ingressado em algum outro... Ingressado nada, eu fui desolado, eu não tinha a menor capacidade de passar na prova do processo de mestrado. Minha formação era outra, né? E aí fiz a disciplina. E, bom, aí eu vou encurtar um pouco a história aqui, senão vocês vão gravar um episódio só dessas histórias. Mas eu fiz a disciplina, o Cheng foi e é muito rigoroso, né? Então aquilo ali foi botando a gente na linha, né? Com os artigos, com as experiências. Tive a oportunidade de apresentar na disciplina lá e ao final eu tive, né, um desempenho bom, a gente criou uma certa relação e foi crescendo em minha vontade de fazer o mestrado. Eu tive que fazer algumas disciplinas isoladas e parar depois para estudar para a prova, para poder passar na prova desse mestrado, né? Então eu fiz oficialmente em 2005, 2007. E eu me lembro que o professor Cheng nos chamou para almoçar, eu e duas outras pessoas que passaram no processo. E falou, olha, eu estou aqui formando grandes professores, eu queria partilhar esse sonho com vocês. Eu falei assim, o que eu vou falar para ele, porque eu não quero ser professor. Né? E eu fiquei constrangido naquele almoço lá. Eu acho que ele não sabe disso até hoje, depois ele vai escutar o episódio. Ele vai te perdoar. Eu fiz pela empresa e para a empresa, né? Eu queria me capacitar, né? Hoje é mais comum as pessoas fazerem mestrado, lá no UFMG a gente tem mestrado profissional de inovação e as pessoas muitas vezes fazem sem ter esse intuito, né, de mergulhar na academia, né, como uma parte dela, né? Mas à época isso era mais fraco. Mas eu fiz com essa intenção de ir para a empresa, né? E ao final eu tive a oportunidade, isso gerou uma oportunidade profissional para mim, de verdade. E eu tive a oportunidade de ser o primeiro gestor de um programa corporativo de inovação que a empresa estava promovendo. Tá? Eu era a última opção, tá bom? A empresa, na época, chamou uns especialistas do mercado, eu não sei o que aconteceu, toda semana eu via alguém entrando lá e a hora que a pessoa saía, eu batia na porta lá do meu gerente e falei assim, eu quero fazer isso. E eu acho que, ou por falta de opção, ou porque eu convenci de alguma forma, eu pude gerenciar esse programa, né?
E conduzimos isso de 2008 até por volta ali de 2010. Só que nesse processo, eu terminei o mestrado, você recebe um convite para dar uma aula, né? E aquilo era interessante, era uma maneira de esfriar a cabeça, né? Tinha instituições particulares que estavam crescendo, né, nessa oferta. E eu fui me tornando um professor sem perceber. Eu me lembro que no meio desse programa de inovação tinha um diretor de RH e ele virava para mim, ele era um italiano, ele tinha todo um sotaque assim. Professor Raoni, né? Por que ele me chamava de professor? Porque eu tinha essa preocupação em conduzir as pessoas que estavam chegando naquele tema, os estagiários novos, fazer o processo, né? Acompanhar as pessoas, trazer esse caráter didático do ambiente de trabalho para elas. Uhum. Quando terminou esse processo, eu tive muitas experiências interessantes nesse programa de inovação, mas eu queria entender como é que era isso fora do setor automotivo. O setor automotivo é uma escola fantástica, né? Tudo acontece ao mesmo tempo ali dentro, né? Uma cadeia extensa, madura, uma indústria muito importante economicamente, mas foi me instigando a entender essa dinâmica de inovação fora. E aí eu fiz o mestrado trabalhando, isso foi possível, mas o doutorado eu achava que ia ser muito complicado fazer trabalhando, e aí eu já tinha outras visões assim sobre carreira. Foi quando eu fiz a chave, virei a chave. Aí eu comecei a fazer o meu doutorado na USP e me tornei professor da PUC Minas. E fiquei nesse nomadismo, né, durante um tempo. A PUC, que me teve como aluno, depois me recebeu como professor, né, tem muito carinho pela instituição. E aí eu vesti a casaca mesmo. Agora eu sou professor e aceito. Mas as empresas sempre foram meu laboratório. Sempre foram meu laboratório. A gente não... Essa área nossa não tem muito o que fazer trancado numa sala. Então, nosso laboratório são as empresas. Então, eu deixei de bater o cartão na empresa para estar junto com as empresas com o papel da academia, né? E aí, terminando o meu doutorado, já tinha um concurso aberto. Eu tive essa oportunidade de vir a ser um colega de trabalho do Schenck, né? Sempre ouvindo, né, seus conselhos de sabedoria, e a honra de assumir o NTQI, que ele tinha criado lá em 1995, como coordenador e dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Para quem não sabe também, assim, fazendo uma menção honrosa aqui, né? O professor Schenck foi quem, lá no final da década de 90, 80, 90, foi quem participou do movimento Qualidade no Brasil. Então, quando vieram os japoneses aqui, todo esse movimento de transformação da indústria brasileira, né? A gente lembra que ele sempre contava dos casos da indústria, da Sadia, que era super famoso. Ele tem um livro que é um método que a gente adora, né? Para pensar em projetos de produtos, assim, que é o QFD, Quality Function Deployment. A gente depois deixa a referência aqui do livro do professor Schenck, que é um método assim, ele é super para nós assim valoroso, e os insights que ele traz também, porque ele tem uma lógica de matrizes, assim, a gente vai fazendo desdobramentos, isso tem aplicação real em outros contextos, a gente já publicou alguns trabalhos, mas é isso, assim, o NTQI surgiu nesse movimento daquela revolução da qualidade no Brasil, né? Assim, a gente conhece, às vezes, os nomes que ficaram mais famosos, né? Mas o professor Schenck era amigo pessoal, por exemplo, do Vicente Falcone, ao longo dessa jornada, quando o movimento da qualidade aconteceu. Assim, deve ser amigo ainda, né, Raoni? Q do QI, né? Era NT, era um Q grandão e um I que o pessoal não tinha certamente essa concepção de inovação que a gente tem hoje. Hoje a gente continua com o Q, mas a gente, claro, né? Meu trabalho em particular é muito mais o I, de inovação. Enfim, né? Eu acho que foram visionários, né? Quem já colocou o I naquela época, né? No meio dos anos 90 ali ainda, né? No grande movimento da qualidade. E é isso. A gente está aplicando QFD lá até hoje, tá? Legal. A gente aplica outras coisas também, né? Não, mas eu acho que eu vou pegar esse gancho do I. Explica pra gente um pouquinho o conceito de inovação. O que é inovação? O que é inovar? E como que também há essa dualidade academia-empresa que você comentou, né? Não adianta conversar ou estudar inovação ali na academia, porque onde isso realmente acontece são nas empresas, e essa tradução ou talvez essa proximidade, essa integração ali na academia. Ótimo. Inovação, é lógico que a gente tem que contextualizar, tá? Então, você pode ter uma inovação no campo de um movimento social, da cultura. Então, a gente está trazendo o que interessa ao nosso estudo é a inovação no seu sentido econômico, tá? Então, quando a gente fala de inovação, é necessariamente, claro, tem a ideia, tem o teor da novidade. Se a inovação é de base tecnológica, eu tenho ali, então, um artefato tecnológico que representa um avanço, um salto frente ao que já existe hoje. Mas se isso para no meio do caminho, isso não é inovação,
para se consolidar como inovação, tem que chegar no final de um processo de desenvolvimento. Tanto que uma das coisas que a gente estuda é o processo de inovação, como que parte da ideia até chegar à inovação, e a inovação implica em uma difusão de mercado. Então, alguém tem que adotar, o alguém aqui é um grupo social, né? Ele tem que adotar aquilo ali como sua nova maneira de resolver determinados problemas e necessidades. Então, a inovação tem esse sentido econômico. Aí tem vários conceitos. Professor é chato com conceito, tá? Então, mas todo conceito ele tem um propósito, tá? Não existe um conceito absoluto, né? E não é assim também para inovação. Então, um conceito que a gente gosta, eu escrevo muito nas coisas quando eu preciso definir inovação nos meus textos, que na verdade é um conceito que vem lá da pesquisa inglesa de inovação, que é a exploração com sucesso de novas ideias. É curto e completo. Então, ou seja, existe uma ideia, mas ela é explorada, o explorar no sentido de explorar no mercado, tá? E isso tem que ter sucesso, porque eu posso chegar no final do processo, lançar e ser um fracasso, e não é inovação também. E a gente tem vários casos, inclusive de grandes empresas inovadoras no mundo, que lançaram, chegaram no final, são reconhecidos como inovadores, mas naquele produto ela errou. Aquele produto não pegou, vamos dizer assim. Mas tem várias outras maneiras, né? O professor Jonathan, que é também outro grande parceiro nosso, ele coloca que é a realização de uma possibilidade desejável, mas fazendo o mesmo jogo. As possibilidades são as tecnologias, os conhecimentos, tá? Se é desejável que alguém no mercado quer, existe algum grupo que vai sanar uma necessidade com isso. E você realiza, você tira aquilo ali do plano das ideias e coloca no plano das práticas de um negócio. Então, tem que estar contextualizado em um negócio. Mas uma coisa que você comentou é que não necessariamente é um produto, né? Pode ser um serviço, pode ser uma inovação que resolva um problema interno da organização, mas que ao final da sua implantação precisa gerar algum ganho econômico. Sim, tem vários tipos de inovação, tá? Então a gente consegue sair desdobrando o conceito de várias formas. Uma delas são os tipos. E aí tem várias tipologias, eu tenho preferência por algumas, mas no mínimo a gente pode falar em produto, processo, organização e novos negócios, por exemplo, o mercado, mas se a gente debulhar pelos livros aí tem várias formas, né? A gente pensa, apesar de eu falar isso, quando eu chego para uma pessoa, para uma turma, numa palestra, eu falo assim, pensa em uma inovação. E aí você coloca o seu óculos para ver os balõezinhos nas cabeças das pessoas, elas vão estar pensando em produto. Tá? Então, aquilo que é mais tangível, né? O produto, além de ser mais tangível, do ponto de vista de estudos, estudou-se inovação de produto primeiro, talvez. Foi onde se desenvolveu melhor os estudos nessa área. Então, antigamente a gente tinha uma área que, na verdade, era o nome que a gente se identificava assim antes, que era gestão de desenvolvimento de produto. Hoje talvez seja um pouco demodê, a gente fala em gestão de inovação de produto, porque a inovação pode ser de vários tipos, tá? E cada uma com diferentes propósitos, todos eles têm que oferir ganho. Então, uma inovação de processo vai dar mais eficiência para a empresa, né? Pode ser o processo final, o processo de produção, pensando numa empresa de manufatura, pode ser um processo adjacente, tá? Pode ser um processo de RH, que vai gerar mais agilidade, mais satisfação das pessoas lá dentro, mas de fato, ao final, e esse ao final é cuidadoso, porque às vezes os ciclos de desenvolvimento são longos, né? Nem sempre você consegue fazer essa conta lá no início. Uma das características principais da inovação é o fator incerteza, que se fosse fácil a gente saber o ganho final da inovação, essa conta era fácil, todo mundo já tinha embarcado nessa, e não é bem assim, tá? Mas a inovação tem riscos, tem incertezas, mas sim, investindo em inovação, tem que se gerar um determinado ganho. O ganho, ou no sentido de reduzir custos, é ganho de produtividade. Produtividade é o que você gasta e o que você tem no final. Ou você vai ter mais no final, você vai gastar menos, ou os dois ao mesmo tempo. E aí qualquer tipo de inovação tem que encaixar, né? Nesse tipo de dinâmica. E assim, eu tô querendo provocar uma amarração aqui, porque a gente até recentemente, né, Raoni, no meu estágio pós-doutoral lá com o Raoni, a gente, é aquilo assim, quando a gente vai pra academia também, a gente tem que, não digo surfar a onda não, mas a gente tem que se conectar naquilo que tem uma maior aceitação do público em geral, e transformação digital virou o termo da vez, né, o termo do momento. E aí eu queria jogar a bola pro Raoni para ele realmente, assim, como é que ele define o conceito de transformação digital. E aí a gente tá falando muito de conceitos aqui também, e o Raoni já fez questão de explorar desdobramentos,
Mas eu acho que é bom a gente trazer pro grande público nosso aqui essa amarração em exemplos também, assim, sabe? O que é, o que não é e tentar, sabe, estabelecer esses limites, essas condições de contorno. Eu acho que, assim, pro público que tá aqui, fica até o final do episódio, porque vocês estão ganhando uma aula e ela tá disponível gratuitamente. Então, fica até o final aqui, que tem muita coisa legal que a gente preparou. Mas o desafio agora que é transformação digital? Que é isso, assim? O pessoal fala disso o tempo inteiro, IA pra lá e pra cá, e aí? Legal, Júlio. Cara, antes de mais nada, para tudo a gente tem uma historinha para contar. Vou contar a historinha de como é que eu cheguei nesse tema aí, mas é interessante dizer que a sua pergunta, ela não é só necessária, não é só boa, ela é muito necessária. Porque eu já cheguei em várias empresas e ao tentar distinguir inovação, transformação digital, as pessoas deram um pulo, mas não é a mesma coisa, tá? E não é a mesma coisa. Existe um imenso espaço de interseção hoje, mas não é a mesma coisa. Primeiro, que é o seguinte, quando a gente fala transformação digital, tem a palavrinha antes, transformação. Tá? Transformação digital é uma transformação, uma jornada de transformação da empresa, da organização. E essa transformação ela é realizada por meio, ou alavancada, né? Impulsionada por meio do uso e aplicação de tecnologias digitais. Tá? E só nessa definição a gente tem várias implicações muito importantes. Primeiro é o seguinte, transformar a organização, a gente está falando do quê? Das pessoas. Como é que elas trabalham, como é que essa organização tem seus processos distribuídos, quais são as atribuições de responsabilidade, que concepção elas têm do significado do trabalho, o que elas oferecem para o cliente. E vejam que eu estou falando aqui meio de stand-up, eu não preciso usar a palavra tecnologia. Eu estou falando do negócio, das pessoas e do negócio. Tá? Agora, existe um papel central das tecnologias digitais. E aí que eu quero contar um pouco a historinha, né? E por que o termo é um pouco recente. Lá na nossa caminhada no NTQI, a gente sempre estudou, sempre teve o interesse de inovações de base tecnológica, seja o empreendedorismo de base tecnológica, no sentido de alavancar o negócio do zero, quanto a experiência da empresa consolidada em realizar inovações de base tecnológica. Aí a minha história pessoal é mais ligada a esse segundo ponto, embora a gente depois, né, da minha entrada lá, a gente tenha mergulhado também no aspecto mais empreendedor. Só que base tecnológica, hoje, enquanto uma pessoa na rua, o cara fala, puxa, que bacana e tal, eu sou um cara, com o que você trabalha? Ah, eu sou um cara da área de tecnologia. O que ele quis dizer? Ele pode ter dito tanta coisa aí, né? Normalmente, para mim, ele pode ter dito um monte de coisa, mas quando a pessoa se apresenta como eu sou uma pessoa da área de tecnologia, ela é da área de tecnologia da informação. Programador. Tá? Muito provavelmente uma pessoa que tem habilidades ou desempenho seu profissional de programação. Só que isso é uma restrição à palavra tecnologia. Quando a gente vai lá, principalmente nos nossos limites da universidade, para falar de inovações de base tecnológica, a gente está falando, por exemplo, de novas moléculas, fármacos, nanomateriais, biotechs. A gente está falando um monte de coisa. Só que esse momento que a gente vive, a tecnologia da informação, ela simplesmente deu um salto transversal em vários setores com um impacto enorme, ao ponto de chegar a ser confundido com um sinônimo para a palavra tecnologia. Tá? E no início, eu olhava um pouco ressabiado para esse negócio. Que eu falei, caramba, é uma restrição, é um caso particular, mas que caso particular é esse, né? Mas no início eu não tinha essa noção toda. E existem muitas dinâmicas de desenvolvimento de tecnologia e de inovação que são específicas para esse contexto e que não valem para um escopo mais amplo. Eu não posso sair e aplicar, por exemplo, o jeito que você desenvolve uma startup digital, eu não posso pegar essa metodologia e empurrar numa startup de base científica. Uhum. Tá? Não vai funcionar, dinâmico, o tempo, e isso aí me incomodava muito. Então eu tendia a rejeitar um pouco a ideia. E tinha um aspecto também de modismo. Falei, puxa, será que isso não é uma nova moda e tal? Na academia você sempre olha desconfiado, tá? Para essas coisas. E aí o que acontece? Eu fui fazer o meu estágio pós-doutoral no Babson College, ali em 2019, voltei 2 semanas antes da pandemia começar, no início de 2020. A família tinha voltado antes, né? Livramento, a família voltou no Natal. Quase que você fica lá e eles aqui. Quase que eu fico preso lá. Mas o meu tema lá, olha que assim, as historinhas se conectam, né? Storytelling é tudo, gente. Eu acabei de dizer, eu tinha experiência na área de empresas consolidadas, tá? Mais particularmente em grande empresa, mas no final, quando a gente estiver no papo aqui, eu falo um pouco de pequenas e médias empresas,
Mas o mundo do empreendedorismo de base tecnológica era um pouco recente para mim. Falei, poxa, como é que essas coisas se ligam? À época já acontecia muito engajamento de grande empresa com startup. Assim, é aqui que esses mundos se encontram. Eu vou estudar esse negócio e vou levar isso como um tema de pesquisa no estágio pós-doutoral. Bom, fiz a pesquisa, entendi, publicamos algumas coisas interessantes sobre isso, mas uma coisa ficou muito evidente para mim. Por que aquele movimento estava tão forte? Por causa do movimento de transformação digital nas empresas. Porque, claro que você podia fazer engajamento de empresa com startup antes disso, né? Isso sempre existiu, mas principalmente a partir de 2015, de repente foi um boom, todo mundo começou a fazer. Tá? Todo mundo começou a fazer. E qual que era o pano de fundo? Transformação digital na grande empresa. A grande empresa buscando, dentre várias outras formas, mas buscando também pelas startups se inserir nesse mundo, tá? Mover inovações de natureza digital, tá? Se aproximar do conhecimento de algumas tecnologias digitais, implantar tecnologias digitais para resolver seus problemas, tá? E aí essas coisas foram todas se ligando, então não dava para fugir do tema transformação digital e não dava para ignorar o impacto que ele tinha, tá? Eu acho que é importante, assim, você falou muito de tecnologias digitais. Aí só pra gente não perder o fio da meada, o que são essas tecnologias digitais, só para o público sair daqui com esse toolkit na mão. E também você falou de transformação da empresa, das pessoas, dos processos. Aí, assim, pensando em transformação, que você falou, uma jornada, estágio inicial e estágio final, qual que é a diferença de uma empresa analógica para uma empresa digital? Enquanto estrutura, processo, rotinas e por aí vai, né? Tá bom. Qual que foi a primeira mesmo? Tecnologias digitais. Você falou esse termo o tempo inteiro. Cara, tecnologias digitais, elas advêm normalmente ou da informática ou da eletrônica na área da eletrônica digital, né? Tem muita gente que tenta fazer uma lista de tecnologias digitais. Então, a primeira coisa a dizer, vai soar meio óbvio para alguns ouvintes, não tanto para outros. Não é só software e não é só app de celular. Tá? Porque o primeiro preconceito, às vezes, mas isso é só app de celular, né? Tem até uma professora amiga nossa que ela fala para os alunos lá, eu acho um barato, porque prende. Eu tô ficando velho e eu não vou comer aplicativo, ainda vou precisar da padaria que vai fazer o pão, né? Mas não é só aplicativo, não é só software. E aí, alguns autores, eles tentam delimitar o que seria uma lista, assim, de tecnologias digitais. É muito difícil, todo dia surge alguma coisa, tá? Mas tem alguns acrônimos que nos ajudam a pensar. Mas vou citar algumas aqui, né? E com certeza vou cometer injustiças. Então, uma lista de tecnologias óbvias. E há, claro, né? Primeira da lista hoje, principalmente depois do advento aí do ChatGPT, né? Ganhou o público, vamos dizer assim, inteligência artificial. Claro, é baseado em código? Sim, mas é uma lógica de criação de código totalmente diferente. Tá? Quem não entende a lógica, por exemplo, de redes neurais tem dificuldade de discernir a diferença disso com um algoritmo padrão. É totalmente diferente. Mas nós temos outras, por exemplo, cloud computing. Então, estou misturando hardware e software. Né? O pessoal brinca hoje, a coisa está na nuvem, né? E virou essa brincadeira, está na nuvem. Deixa eu pegar. A nuvem é um computador que tem em algum lugar. E hoje, mais de um computador que está em mais de um lugar que às vezes detém o mesmo tipo de informação. Dependendo da forma como esses computadores estão interligados e comprovam as operações uns dos outros, você pode chegar a ter o que a gente chama de blockchain, né? Que seria talvez um banco de dados assim, né? Extremamente amarrado e protegido, tá? Que está fora, né? Fora do seu computador local. Hoje você usa muitos programas, você não tem precisado de trocar de computador tão frequentemente. Muita coisa roda fora. Você não precisa processar no seu computador. E essa é uma dos adventos aí das possibilidades do cloud computing. Mas tem outras coisas. Por exemplo, você vai no campo mais da indústria, da manufatura, e aí tem um termo que está mais próximo, né, que também tem a ver com transformação digital, tem muito a ver, diga-se de passagem, mas é mais propriamente usado na manufatura que a indústria 4.0 ou 5.0, né, alguns vão acrescentar algumas coisas aí no tempo. Mas que tecnologias estão próximas desse circuito aí? Tem impressão 3D. Você tem, por exemplo, a robótica. Pô, mas não existia robô antes, tal. Existia. Mas com esse movimento de difusão, de aplicação e de integração com outras tecnologias, aí sim é um movimento um pouco mais recente. Você tem as tecnologias, por exemplo, chamadas de IoT, né? Internet das coisas, Internet of Things. Então também tem a ver com esse movimento de transformação digital. Ou seja, é aquele dispositivo remoto, mas que ele se conecta autonomamente numa rede, ele faz eventualmente um processamento local. Então, hoje na sua casa, você entra na internet e compra uma lâmpada inteligente. O pessoal traduziu algumas coisas com esse termo smart, né? O smart, por português, foi traduzido como inteligente, em alguns casos,
Mas aquilo é um claro exemplo de dispositivo IoT. Ele conecta à internet, você controla remotamente, a gente tem o mobile, então, enfim, tá? A gente poderia esticar mais aqui a resposta, mas é um conjunto de tecnologias que tem uma data de nascimento, e se não uma data de nascimento, uma data de forte difusão está muito próxima. Então, o movimento que isso cria ele tem um caráter revolucionário, ou seja, o impacto que ele causa é tsunâmico, tá? E por isso a gente tem, então, esse reconhecimento que a transformação digital é, sim, um movimento, assim, avassalador, né, no sentido positivo da coisa, né? Vamos pensar, então, como é que isso se conecta, né? A diferença ali da inovação e da transformação digital, mas você comentou que tem uma interseção muito forte. Isso. Como é que isso tem potencializado os resultados das organizações? E como é que isso tem sido feito? Porque, como você comentou, né? Existe um processo, existe um método, uma forma também de potencializar esses resultados. Tá ótimo. Bom, primeiro é o seguinte, a inovação, ela não precisa ser digital. Tá? Então, a gente tem inovações de várias naturezas, né? Inclusive questões de ordem organizacional, inovações de base tecnológica que não advêm necessariamente de tecnologias digitais. Então, inovação é um mundo. Até tem um texto que a gente escreveu recentemente, que ele saiu na Revista Brasileira de Inovação, mas tem uma versão dele que vai sair no livro novo, que a gente está publicando agora, que faz essa distinção. Assim, essa discussão de gestão da inovação já estava bem consolidada quando veio esse movimento todo de transformação digital. Então, eu não preciso ser digital para ser inovador. Isso é um primeiro ponto. A transformação digital, ela acontece por meio dessa jornada de transformação de uma organização, e aí eu acho que era a sua pergunta anterior. A diferença, se é uma jornada, eu tenho um ponto inicial e um final. O ponto inicial é, não estou transformado digitalmente. O ponto final é, estou transformado digitalmente, tá? Então, no ponto inicial, o uso, a aplicação, ou talvez a integração de tecnologias digitais na empresa é superficial, é fraco, impacta pouco o negócio. O final depende. O final depende porque depende do setor da empresa. Tá? Então, a gente vai pegar textos, por exemplo, que eles vão dizer o seguinte, olha, a empresa pode ser considerada transformada digitalmente se o negócio dela se tornou digital. Né? O negócio dela é totalmente viável nas interações com os clientes, com os fornecedores, na criação de valor, ele é viável digitalmente. Eu acho um pouco de exagero, porque isso vai ser viável, por exemplo, em alguns setores que transformam informação como sendo a sua função final. Isso aconteceu, por exemplo, no setor bancário. Uhum. Você tem o banco que é totalmente digital, você não sabe nem para quem que você liga, se precisar de um atendimento, você tinha tradicionalmente uma agência. Mas o banco processa essencialmente informação. Isso vai acontecer com alguns tipos de serviços, tá? Mas eu não sei como é que isso aconteceria com a siderúrgica. E será que a siderúrgica não passa pela transformação digital? Com certeza passa, mas o final desse processo, né, quando uma empresa é considerada... Claro que é uma jornada infinita, né, gente? Mas quando é considerada, madura do ponto de vista digital, ele pode ter diferenças entre os diversos setores. E aí é importante, para não pegar a fórmula pronta de um setor e jogar no outro, esse é um cuidado que a gente tem quando a gente vai falar de método, de abordagem de gestão, que foi sua outra pergunta, tá? Para a gente não forçar a barra, né? Eu já vi muitas palestras, pessoal muito bem intencionado e dando bons exemplos, né? Mas sendo para uma palestra, um auditório de pessoas são líderes, gerentes ali de empresas que são do campo industrial, por exemplo, de manufatura. Fala, deixa eu dar para vocês o exemplo da Netflix. E olha o que é inovação de verdade. Claro que foi inovação de verdade, mas aquilo ali está tão distante da realidade, das restrições setoriais, sabe que vai valer pouco. As pessoas vão se sentir motivadas ali, mas não tem tanta coisa assim para aplicar, né? Então tem que ter esse cuidado. Uhum. Mas uma plena integração, né, de tecnologias digitais impulsionando a produtividade da empresa, né, para não precisar de fechar muito conceito, seria, por exemplo, evidências, né, do final dessa jornada. Agora, como fazer? Nós estamos debatendo isso até hoje. Do jeito de fazer, tá? Eu acho que assim, como fazer e por que fazer, né? Eu acho que algumas empresas ainda olham e falam, será que é para mim? Talvez até menores empresas, negócios familiares. A gente costumava dizer, já desde que a gente começou a discutir gestão de inovação com empresas, há mais de uma década atrás, se você não entender que se você não fizer, você vai morrer, você não faz. A gente não faz. Não faz porque um dos maiores desafios dessas jornadas de inovação e de inovação com transformação digital é que isso desmonta a sua rotina. A gente estava falando aqui no início do nosso papo que a gente veio de um movimento que é um movimento de qualidade, tá?
E qualidade e inovação não é exatamente a mesma coisa. Qualidade, por exemplo, você adquire qualidade fazendo melhoria contínua. Então, você vai aprimorando. Você está fazendo a mesma coisa, mas de uma forma melhor, mais eficiente. Aí vem um canalha lá com uma inovação e te bota um troço diferente para você fazer. Você julgou sua melhoria contínua do zero. Você vai reiniciar o ciclo de aprendizado. Então, vai doer. Então, se a empresa não entender que se ela não fizer inovação, ela morre, ela não vai fazer. Agora, isso não é uma verdade com a mesma intensidade para todos os setores. Tem setores que evoluem numa dinâmica diferente de outros. Setor de tecnologia da informação, eletrônica, tudo que a gente chama hoje de high-tech aí é certeza. Você tem que estar inovando mesmo, inclusive tornando seu próprio produto, seu próprio negócio obsoleto antes que alguém faça isso na sua frente. Tá? Em outros setores, as empresas podem ter uma postura um pouquinho mais analítica. Uhum. Tá? Mas todos, principalmente com o advento da transformação digital, que é muito transversal, todos vão precisar de evoluir de alguma forma. Então, esse porquê antigamente falava inovação para ser mais competitivo, né? Em alguns casos é para você não morrer mesmo. Para sobrevivência, né? Sobrevivência. Eu acho que tem um conceito que eu gosto muito, que é aquele conceito da curva S, né? Que a gente pode fazer uma analogia assim, eu vou desenhar aqui para o público ver qual que é a lógica. Aí você pode pensar no ciclo de um produto ou no ciclo de uma empresa, né? Que é, todo produto, ele tem um momento e aí eu estou traçando aqui uma ideia de um produto que desde que ele nasceu e vai ganhando espaço no mercado, né? Em algum momento ele atinge um nível de maturidade, estagnação e começa a cair. E aí, qual que é a grande discussão quando a gente fala dessa necessidade de fazer inovação? O primeiro ponto que eu queria destacar, fazendo um resumo do que o Raoni falou, o que acontece quando acontece uma inovação, quer dizer que eu tenho uma curva que é de um produto, mas tem um outro ali que está nascendo e que está tomando espaço daquele produto anterior, né? Então tem uma nova curva S surgindo de um novo produto. E eu estou trazendo um exemplo de produto porque eu acho que tangibiliza mais aqui para o nosso público. E aí a gente fala disso, né? Assim, que as empresas deveriam ser capazes de elas pensarem quais serão as próximas curvas S que vão matar. Porque a única certeza que a gente tem é que a curva S existe para todos os produtos e todos os negócios. Todos os produtos e negócios que, se continuarem do jeito que estão, eles vão fazer um movimento e vão entrar em declínio. Óbvio que aí entra na questão setorial e da dinâmica do setor. A velocidade como isso acontece é diferente. Uma curva para uma tecnologia digital, talvez ela, 6 em 6 meses, você tem um modelo de telefone saindo. Coca-Cola. Coca-Cola demorou mais tempo. Mas, aí o pessoal fala, mas Coca-Cola nunca vai acabar. Qual que é a estratégia da Coca-Cola Company hoje? Ela viu que o mercado de refrigerante estava entrando nesse movimento de estagnação e hoje você vê a Coca adquirindo água saborizada, suco, água de coco, porque de fato são produtos, né? São outros produtos que estão crescendo em termos de aceitação do público e estão canibalizando o mercado anterior. Então, eu acho que o recado que fica para as empresas é esse, assim, todo negócio, se ficar do jeito que ele está hoje, a única certeza que você, empreendedor, tem que ter é que ele vai morrer. Assim, ponto. Então, ou você assume o protagonismo de pensar qual que é a nova curva do seu negócio, dos seus produtos, serviços, processos, ou alguém vai fazer isso para você, vai fazer isso no seu lugar. Ou no seu lugar, né? Que é o então, eu acho que é sensibilizar nesse sentido, né? Porque o pessoal ainda parece que... Porque é isso, quando a pessoa também está na zona de conforto dela ali, está no mercado lucrativo, etc e tal, eu acho que dá uma falsa impressão de que aquilo é eterno, né? Mas a disrupção, a gente já teve vários exemplos que ela acontece também do dia para a noite. Assim, empresas que eram gigantes no setor, do dia para a noite, literalmente, se viram aí devastadas por novas empresas que tomaram esse espaço, né? Tem duas pimentas isso que você falou. A primeira é ciclo de desenvolvimento. Eu faço mochila. Eu faço mochila, mudo o design, mudo a cor, mudo o tecido, mudo papapá. Aí alguém amanhã e lança uma mochila, sei lá, tecnológica, que tem, sei lá, um dispositivo wireless nela, que faz uma coisa diferente, que vem de um tecido diferente, de uma origem diferente, vem de um fornecedor diferente. Você olha e fala, beleza, eu estou na competição, vou fazer o mesmo. Beleza, você está há 2 anos e meio de lançar o mesmo. Já está atrasado há 2 anos e meio. Tinha um amigo que trabalhava, por exemplo, no setor aeroespacial, e aí eu vou dar esse exemplo de setores que têm esses ciclos de desenvolvimento muito longos, porque fica mais evidente, né, a realidade. Cara, quando a gente começa a desenvolver avião, a gente vê o que as companhias aéreas precisam, quais são as tendências do transporte, tal, aéreo, cargas, comercial, né, questões militares e tal, não sei o quê. E aí você começa e fica 8 anos desenvolvendo um avião.
Quando você chega no final desse processo, sabe o que você tem? Um avião que o pessoal queria 8 anos atrás. Então, você tem que realimentar esse processo o tempo todo. Então, assim, quando a empresa espera ver o movimento do concorrente nesse campo aí da inovação, para ela tomar as ações dela, já dançou. E aí, no extremo, tem a questão da ruptura. Porque a ruptura é isso. A ruptura é quando chega um tipo de solução no mercado que aqueles potenciais recursos que você tinha, puxa, aquela capacidade de manufatura, aquela rede de fornecedores consolidada, aquelas especialidades técnicas da sua empresa, elas não valem absolutamente nada para fazer a nova solução. E aí é exatamente o conceito de ruptura, e quando o mercado migra para essa ruptura, as empresas têm, não é nenhuma morte lenta e dolorosa, porque ela não é lenta, né? A gente também tem vários exemplos disso. E como que a gente faz isso dentro da nossa organização? Assim, existe algum método, algum passo a passo que tenha se provado, acho que, de sucesso, que tenha ajudado as empresas a conseguir fazer isso de uma maneira estruturada? Isa, tem mais de um jeito de fazer isso, tá? Tudo na inovação, se a gente falar que tem uma rota só, desconfia, tá? Eu era mais restrito em relação a esse leque de opções alguns anos atrás. A gente vai conhecendo experiências de empresas, vai lendo outras coisas de boa qualidade, vai entendendo caminhos, né? Quando eu desenvolvi minha tese de doutorado, eu refleti, na verdade, mas aí com uma reflexão um pouquinho mais cuidadosa, coisas que eu já praticava na época que eu fui gestor de programa corporativo de inovação, mas ainda a primeira época carregado de muito empirismo, né? Então fui consolidando aqueles pensamentos e vendo experiências de outras empresas. Na época eu tive a oportunidade de tirar uma foto ali da experiência de 25 empresas, depois para a tese foi 15, porque aí você filtra assim, alguns critérios dos casos e tal. Então, primeira coisa, quando a gente fala de transformação, e pode ser transformação digital, né, que é o nosso papo mais recente, mas pode ser a transformação de uma empresa que não é tão inovadora assim, precisa ser mais, né? Eu não acredito em transformação de fora para dentro, tá? Transformação tem que acontecer dentro. Então, se a gente não atribui essa responsabilidade pelo desenho de novos processos, desenho de novas parcerias, cuidados relacionados à cultura da empresa, à propriedade intelectual, a métricas de inovação, tem muita gente que senta, desculpa se eu desmentir alguém que já passou aqui, tá, gente? Mas é porque eu escuto isso muito. Ah, não, na minha empresa todo mundo é inovador. Todo mundo tem essa responsabilidade, seu DNA. Vamos pegar o exemplo da qualidade, gente. Todo mundo da empresa tem que fazer qualidade. Para que está a porcaria do departamento de qualidade lá? Porque alguém zela pelo processo, alguém zela pelas métricas, alguém cuida de treinar as pessoas, alguém cuida de trazer as novidades, estabelecer um processo de auditoria. Então, fazendo com as devidas proporções o paralelo para a inovação, a gente precisa instaurar a gestão da inovação, não é concentrar a inovação num departamento, é zelar pela gestão da inovação de forma a instaurar competências profissionais específicas, tá? Profundidade nas suas várias atribuições num grupo de pessoas que vai conduzir esse processo. Não pode ser um herói sozinho, tá? Não é um grupo grande, mas a partir desse grupo a gente pode fazer. Aí tem vários approaches, né? Tem empresas que vão partir mais para Open Innovation, buscar com parceiros, outras vão ter um approach mais P&D, outras vão misturar tudo isso, outras vão ter um approach mais modelo de negócio, tá? Mas eu tenho dificuldade de acreditar que algumas empresas vão fazer inovação de maneira regular, sistemática, perene, sem ter esse primeiro movimento. Tá? Sem ter alguém pensando nisso. Alguém, né? tem que ser responsável. Mas talvez é isso, é questão de responsabilização, né? Alguém, tem muito texto que a gente lê que a palavra em inglês é accountable, no sentido de alguém é cobrado por isso, né? Ou seja, do mesmo jeito que você tem ali um departamento financeiro que ele tem as métricas ali e acompanha a finança da empresa, você poderia ter, não vou falar de um departamento, mas você tem um grupo de pessoas que cuida de inovação. A gente até toma um cuidado danado, né, Raoni, para falar isso, porque eles falam departamento, pessoal, então a área de inovação tem que ficar fechadinha ali e tal. Essa palavra escorregadia. É perigosa, né? Mas assim, alguém precisa ser responsabilizado por essa pauta e responsabilizado no sentido de reportar, de agir proativamente. Entender o que está falando. Sim. Estudar a inovação. Estudar, entender, mergulhar. Você fala de propriedade intelectual, você fala de busca de financiamento, você fala de aculturação para inovação, você fala processo de captação, seleção. Você fala de relacionamento com a universidade, que é totalmente diferente, não é um relacionamento que o suprimento faz. Você não aprende isso na orelha. Você não tem outra área da empresa desenvolvendo aquilo ali, né? Uhum. Você vai para o pessoal do financeiro na empresa, eles não estão mapeando oportunidades de fomento, eles não estão pensando em CVC, se for uma empresa um pouco mais tradicional. Então,
A inovação ela tem que aglutinar expertise mesmo, de verdade. Agora, o approach varia. Tem empresas que vão investir, por exemplo, em hubs de inovação, tem empresas que vão fazer inovação aberta com a universidade, tem empresa que vai criar um grupo para tocar pesquisa interna, tem empresa que vai fazer cocriação com o cliente, aí tem várias rotas, depende do tipo da empresa, do mercado, do setor, tá? O que você está falando, assim, só para tentar tangibilizar, você tem um grupo ali dentro da empresa que está responsável pela inovação, né? Tipo assim, ó, tem o meu crachá de inovação. Agora, esse grupo, entre aspas, na empresa, ele pode ser maior ou menor. Ou seja, eu posso, dentro desse grupo, por exemplo, ter times ali que compõem essa estrutura, eu vou chamar aqui, e que estão fazendo inovações ali dentro da empresa. Hoje tem muito, por exemplo, quando a empresa faz desenvolvimento de software com times ágeis internamente dentro da empresa, né? Então, esses times comporiam também essas pessoas que fazem inovação na empresa. Ou o que você falou, não, talvez a empresa tenha um grupo ali que está fazendo um papel de... um termo que é muito usado, né, de orquestração, de articulação, mas quem está, entre aspas, botando a mão na produção de código está fora da empresa, que é a inovação aberta eventualmente. É isso, eu estou buscando competências para além da fronteira da minha empresa. Então, eu acho que é essa a ideia, né? Assim, mas tem essa visão de quase que alguém que centraliza ali, que orquestra, que gerencia, que coordena esse trabalho, né? Alguém tem que estar pensando em como a inovação vai se tornar uma competência fixa e permanente na empresa. Agora, todo mundo na empresa pode sim participar de ser inovador, isso não tem dúvida. Agora, alguém tem que estar pensando em como as outras pessoas vão tomar parte nesse processo. Por exemplo, você pode ter projetos de inovação na empresa. Um projeto de fazer por exemplo, se apropriar de uma nova tecnologia, modificar um processo, desenvolver um novo produto, fazer uma integração de um serviço com um produto existente. Você não precisa ser desse núcleo duro. Você pode ter uma equipe que vai trabalhar nesse projeto. Você pode ter pessoas da empresa inteira, por exemplo, dando sugestões, uma caixinha de sugestões à empresa, seja ela digitalizada ou física. Todo mundo, de alguma forma, pode lidar com essa dinâmica de inovação. Uhum. Tá? Agora, a gente precisa de pessoas que estejam pensando os novos processos, as ações estruturantes, as políticas de inovação da empresa, as métricas, né? E pensando, inclusive, como fazer esse processo, inclusive, que pode envolver, inclusive, clientes e parceiros horizontais. Tá? Então não quer dizer que a inovação vai ser aquele clube do bolinho, grupo dos inovadores, né? Isso nunca deu certo. Mas sim, a gente precisa de alguém que entenda profundamente essa dinâmica, tenha massa crítica para entender a trajetória da empresa, o que deve ser trazido em termos de prática e participação. Mas se a gente tiver que resumir assim, Raoni, para quem está pensando, falar assim, cara, beleza, eu tenho que responsabilizar alguém ou algumas pessoas por inovação. E aí ele tá assim, tá, mas essas pessoas vão fazer o quê no dia a dia dela nas empresas? Se a gente tiver que listar, o que elas vão fazer ali, qual que é o trabalho delas? Até para eu, como, sei lá, o CEO, o dono da empresa, como é que eu vou cobrar o trabalho dessas pessoas? Eu preciso entender o que elas fazem, né? É isso, qual que é o papel, responsabilidade, o que elas fazem no dia a dia? Olha, essa é questão de prova, você vai me ajudar, tá? Porque... Alunos do professor Raoni, fiquem atentos, resposta valendo 10 pontos. Também ele dá essa questão lá. Você vai me ajudar, porque tem que lembrar de cabeça. Mas olha, primeiro, tem que ter alguém que cuida de portfólio e de projetos. Qual que é a lista? Tá, eu vou fazer projetos de inovação. Você sempre quer fazer mais coisas que você dá conta. Quais são? Então, primeiro. Quais são as prioridades, né? Quais são as prioridades? Acho que a questão principal nesse tema aí. É alinhamento estratégico, risco-retorno, é horizonte de prazo, alguém tem que pensar nessa dinâmica. Então, uma coisa é o portfólio, grupo dos projetos você vai lidar. Tá? Alguém tem que ser guardião desse portfólio, né? Tem que saber reportar. Se alguém te perguntar quais são os projetos inovadores da sua empresa, eu tenho ali uma lista e sei falar por que é ou por que não é inovação. É isso. Tá? E a gestão de projetos, porque pega projeto de alto risco, incerteza de inovação e vai gerenciá-lo de uma maneira tradicional. Vai dar errado. Os pressupostos são completamente diferentes. A gente fala muito isso, né? Você vai chegar para o pessoal que está fazendo um projeto de inovação com um horizonte longo de desenvolvimento e fala com o cara assim, qual que é o payback do projeto? Você fala assim, você matou o projeto antes dele começar, porque a natureza dele é completamente diferente de um projeto tradicional, né? Evitar perguntas excessivamente cruéis para projetos promissores, tá? Por que eu estou citando esses dois? Esses dois são os... Eu não iria esquecer. Por quê? Se você faz a analogia de uma fábrica, né? A fábrica parou. Às vezes tem um monte de gente trabalhando lá dentro, mas se a linha de produção ali parou, a fábrica parou, não é isso? Chega na escola lá, a escola está parada, tem um monte de gente trabalhando lá dentro, secretaria, fazer matrícula e tal. O que está parado? Não tem aula. Então, um sistema de inovação na empresa, o sistema gerencial de inovação é uma fábrica de projetos de inovação.
Tá? É a linha de produção, é gerar projeto bom, com regularidade, projetos de qualidade que vão trazer valor agregado para a empresa. Então, gestão de portfólio e projeto é o básico, isso tem que ter. Tá? Agora, algumas empresas vão precisar desenvolver, por exemplo, gestão de propriedade intelectual. Isso é mais importante para alguns setores, menos para outros. O setor farmacêutico, por exemplo, se você não lida com propriedade intelectual, você já dançou. Tá? É extremamente central. E só lembrando também que propriedade intelectual não é só patente, né? Porque às vezes o pessoal acha que é gestão de patente, na farmacêutica é patente, mas você tem outros instrumentos, isso que é legal, porque dependendo do setor, ele vai usar mais uma estratégia ou menos outra que faz sentido para o setor, né? Às vezes o meu setor TI, ele evolui tão rápido que o tempo da patente sair é mais longo do que o que eu tenho que lançar um novo produto. Então, por isso que a gente falou, né? Tem que tomar cuidado também para não sair trazendo qualquer abordagem para tentar ajustar para o seu contexto, né? Enfim, né? Tem patente de modelo de utilidade, patente de invenção, você tem marca, você tem registro de software, né? Tem várias questões aí. Fomento. E nós não estamos falando só de fomento público, a gente está falando de busca de fomento que pode estar no país, pode estar fora, pode ser público, pode ser privado. Tá? Entender os mecanismos de fomento público não é brincadeira, tá? Principalmente num país como o nosso, que às vezes você tem que combinar vários mecanismos de fomento para viabilizar não um projeto, mas uma carteira de projetos. Então vocês estão entendendo que tem sofisticação. Não é entrar no site da FINEP. Aí traduzindo para o público aqui também, assim, fomento é o seguinte, gente, existem recursos, dinheiro, do lado de fora, no governo, disponíveis para as empresas fazerem inovação. Inclusive recursos, por exemplo, não reembolsáveis. A gente vai discutir isso aqui, a gente vai receber até o professor Carlos Arruda da FAPEMIG, que é uma das grandes operadoras desse tipo de recurso aqui em Minas Gerais, né? Mas é isso, as empresas entenderem o seguinte, primeiro, toda empresa que sobrevive está fazendo inovação. Se ela está sobrevivendo, alguma coisa ela está fazendo. Pode ser, e ela está investindo, porque ela está fazendo, mas ela não está vendo aonde ela está investindo. Então, a partir do momento que ela consegue colocar isso no olhar de um portfólio, entender quais são os projetos, ela pode se apropriar de recursos externos e diminuir, vamos dizer assim, a conta. O risco dela, às vezes, né? Isso. O fomento existe para isso. É o governo querendo dividir o risco com as empresas, porque a inovação é uma atividade de risco. Então, o governo bota recurso ou que você não precisa devolver, de fato. É tipo assim, Isa, você vai fazer um projeto. Esse projeto custa 1 milhão, 500 mil o governo vai colocar no seu projeto. Obviamente, gente, você tem um compliance, você tem que prestar contas disso, você tem que mostrar que você fez a inovação, que você correu risco com aquele recurso, mas esse recurso existe e pouquíssima gente sabe sequer que esses recursos existem, quiçá usar esse tipo de instrumento, né, Raoni? E direcionar o projeto certo, né? E deixar essas tendências, por exemplo, influenciar a escolha do portfólio. Porque um ponto dessas atribuições é que elas estão muito integradas, elas não são atividades isoladas. Quando eu vou pensar o portfólio, que foi a primeira coisa que eu falei, eu tenho que estar vislumbrando, por exemplo, para quais tipos de projeto eu posso ter apoio. Quais tipos de projeto vão trombar com questões de propriedade intelectual. Né? Tem um grupo de 3 atribuições assim, que tem um caráter um pouquinho mais social, só para a gente encurtar aqui, né? Mas elas são individuais, mas elas podemos analisar em grupo, que é a questão de cultura, competência e gestão de conhecimento. Tá? Então, eu estou falando, a pessoa tem que entender de inovação. Você vai trazer pessoas para fazer equipes de projeto, mas eu falei que gerenciar o projeto não é a mesma coisa. Como é que eu capacito esse povo? Como é que eu crio motivação para essas pessoas participar desses projetos? Eu trago ele participar do projeto de inovação, mas o chefe dele está martelando a cabeça dele com as métricas tradicionais de RH. A carreira dele vai ser influenciada em nada por isso, quiçá se você não coloca em risco, você está tirando ele da rotina. Então, né? Então, a gente tem que pensar cultura, competência, gestão do conhecimento. Eu tenho boas práticas acontecendo em diversas áreas da empresa, novo conhecimento sendo construído, boas práticas acontecendo dos meus parceiros. Como é que eu espalho, eu difundo isso por toda a companhia? Porque isso é essencial para o processo de transformação. A gente está falando, inovação é longo prazo, inovação é olhar para o futuro. Amanhã vem um concorrente e cria uma disrupção. Tá, como é que você olha para o futuro? Eu tenho que lidar com prospecção. Eu tenho que lidar de maneira metodologicamente robusta com o futuro. Como é que eu olho para o futuro? Que método que eu uso, que eu me apoio? Que tecnologias estão surgindo aí? Uma área que é adjacente a essa, para já dar o exemplo da integração. Vou fazer CVC, vou pegar uma grana da empresa e vou ter participação minoritária em startups, Corporate Venture Capital. Tá bom. Em quais e por quê?
se eu não tiver alimentado por um processo de prospecção que está identificando possibilidades de anulação do meu negócio, substituição. Ou que isso me alavanca, né? Ou que vai alavancar o negócio atual. Como é que eu vou combinar esse portfólio de startups, de investimento, de maneira que ele seja complementar às competências que eu estou construindo aqui dentro? Tá? Então, só aí a gente já varreu umas 5, né? Prospecção, parcerias, nesse exemplo meu aqui com a startup, uma parceria pode ser com diversas, parcerias de diversas naturezas, a linguagem com cada um é diferente, falar com a universidade é totalmente diferente de falar com a startup, totalmente diferente de falar com a empresa de sua cadeia de produção. Tá? Então, desenvolver esses skills aí, e criar os relacionamentos. E é contrato, é processo de contratação é diferente, o perfil das pessoas que estão do outro lado é completamente diferente. Como é que você parte o bolo, né? A lida com cada um desses nós dessa rede é diferente em vários aspectos, né? É isso aí. Então, assim, por isso que eu volto a dizer, a gente poderia falar de outras atribuições aqui, mas a gente percorreu, acho que a maioria delas, né? Pelo menos as que a gente prevê lá nos nossos trabalhos. Não dá para fazer só com entusiasta. A primeira coisa que eu falo com as empresas não é só motivar as pessoas a lidar com a inovação, tem que entender do assunto. Tá? Tem que criar essas competências, essas habilidades, esse conhecimento na empresa. Aí eu acredito, você pode me falar isso, mas tem empresa X que ela inovou, ela não fez isso. Tá? Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Minha trajetória acadêmica foi extremamente influenciada pelo professor Dino O'Connor, que é professor do Babson College, que gentilmente me recebeu, né, para esse estágio pós-doutoral, mas eu lia tudo que ela fazia há muitos anos. Tá? O primeiro livro dessa área de inovação radical, eles lançaram ali na virada dos anos 2000, agora me fugiu se o livro é de 2000, 2002, alguma coisa assim, chama Radical Innovation. Eles foram estudar projetos de inovação radical em grandes empresas. Estudar, e assim, o livro é muito bom, tá? Fala sobre essa dinâmica da gestão do projeto de inovação radical. Beleza. Estudar, publicar o livro, recomendo, tá? Depois, se tiver uma segunda fase da pesquisa, vamos voltar naquelas empresas, entender como é que elas fazem, como é que elas estão, o que está acontecendo lá. Aí sabe o que eles descobriram? Ninguém tinha feito mais nenhum. Por quê? Porque aqueles projetos fantásticos aconteceram completamente contra o sistema, não apoiados pelo sistema. Aconteceu que tinha um malucaço, um inventor, uma pessoa que era completamente rompedor, que ele tinha articulação em cima, embaixo, entendia tecnicamente, convenceu o grupo, brigou com todo mundo, o projeto saiu, case fantástico, dá uma história de filme. Quantos projetos daquela empresa faz depois? 0, uma bola. Porque depende da pessoa, do indivíduo e do contexto que ela está, mas não é um processo, uma estrutura que alavanca esse tipo de comportamento, né? Você não está habilitando gente boa, porém comum, tá? A fazer o projeto de inovação. Você não está premiando elas por isso. Você não está fazendo aquilo ser parte do dia a dia da empresa. Então, assim, empresa inova, assim, nada disso nós estamos falando. A questão é com que frequência. Então, tudo isso que nós estamos dizendo é para que a empresa inove de uma forma sistemática, regular, que a inovação faça parte do dia a dia. Né, que seja uma competência permanente ali. Não, super legal. Então, vamos tentar resumir. Vamos ver se eu peguei, principalmente ali... Eu adoro o resumão da Isa. É bom, eu tô ajudando você, que é aluno do professor Raoni. Que é um preguiçoso que não assistiu o episódio, que vai só pegar agora o resumão. Mas a gente falou, e vocês me ajudem, pelo amor de Deus, mas a gente falou que, principalmente, assim, como atividade primária, é uma gestora de portfólio e de projetos. A gente falou que ela é também uma potencializadora da cultura, uma gestora de conhecimento que vai ajudar essa formação e a garantia dessa competência institucional dentro da organização. A gente falou que ela vai em busca de fomento, de fazer articulação, de criar maneiras de viabilizar a inovação dentro da organização. A gente falou que ela lida com o ecossistema, e quando a gente fala do ecossistema, a gente está falando de startups, outros parceiros, a academia, e ela precisa aprender a dialogar. A gente falou de propriedade intelectual, ela vai ajudar na criação dessa capacidade, mas também na gestão desses processos, contratos, né, nessa regulamentação, acho que no apoio também à regulamentação. E a gente falou o que mais? A Isa tá boa de memória. Contrata ela. Contrata ela. Ela é boa aluna. A gente falou mais alguma coisa que faltou. A tese do Raoni é isso, assim, você vai ter lá as 12 atribuições da função inovação. O que você não falou aqui, só para fechar então. Geração de ideias de uma forma estruturada, ou seja, alguém que... Fomentadora do método, coordenadora, ideias, legal. Então essa área faz isso também, ela está o tempo inteiro acelerando.
prospecção, e aí assim, prospecção quebra, né? Ele quebra em atribuições lá porque você tem prospecção mercadológica, tecnológica e eu acho que estratégica, assim. Isso. Tem níveis de prospecção diferentes, né? Você vai olhar só para a tecnologia, para onde a tecnologia está indo, para onde o mercado está indo, né? Mas é essa questão de estruturadamente tentar antever o futuro. Acho que esse é o ponto. E tem uma também, que eu acho que a gente não comentou tanto, que o Raoni coloca lá como capacidade de lidar com negócios de maior risco, né? Negócios de alto risco, que aí tem a ver com essas estratégias para buscar inovações mais disruptivas, mais radicais. Que é a parte mais inorgânica, né? O CVC, por exemplo, entraria nessa categoria aí, né? O Corporate Venture Capital. Seria uma outra habilidade, né? Ou seja, você ter ali alguém que sabe o que é, como funciona, como articula, se vai ser uma estrutura interna, se a gente vai fazer isso colaborativo com outros players do nosso setor. Ou seja, é o desenho de governança, por exemplo, desse tipo de investimento de alto risco, né? Aí eu posso ir embora. Vocês não precisam de mim aqui mais. Mas é time, né? Quando a gente fala assim, a pessoa aqui é a pessoa nesse sentido assim, mais genérico. Time, né? Mas é time. Porque muitas empresas, Isa, a gente precisa do... Tem até um dos livros que eu gosto, né? Eu vou falar sobre isso. Que tem o Champion de inovação. Champion, né? Esse campeão assim, de inglês. A gente olha que você pega essas atribuições e tenta botar num job description só. Impossível. Você quer um super-herói mesmo. Jornada nas estrelas vai ficar no chinelo. Não passa de jeito nenhum, assim. Então, não existe. É time. Né? E tem um insight, assim, que tem nos textos do Raoni que me inspirou muito, assim, como praticante, porque eu fui diretor de inovação, gestor de inovação, e eu via isso acontecendo no meu dia a dia. Você fala, quem quer fazer inovação, gente, tá lá, assim, by the book. E eu tive muita discussão com o Mário Salerno, que foi orientador do Raoni, doutorado, depois foi meu orientador também. Então a gente tem uma gratidão enorme com o professor Salerno, assim, é um paizão, assim, pra gente, apesar de dar porrada pra caramba, né, assim, nunca pega leve, mas... Nossa, que desabafo, hein? Então, assim... O orientador o professor Cheng, professor Salerno. Mas o Salerno, ele é bom, assim, cara, eu acho que ele é um dos maiores gestores que eu conheci, porque ele dá porrada em todo mundo e só sai trabalho bom lá daquele lugar, entendeu? Mas o ponto e nas discussões a gente falava disso, assim, a gente tinha essa discussão, cara, mas é uma área, é um departamento, é um hub, etc e tal. E o termo que a gente sempre defendeu e tentou explicar, né, que está publicado, inclusive, chama função. Função e inovação, que é essa história de... E aí por que a gente gosta do termo função? Porque ele está associado a um grupo de pessoas, né, que tem uma missão, que tem um objetivo claro dentro da organização. E esse grupo de pessoas é isso que é legal do termo, né? O próprio Raoni desenha essa função lá na tese dele, e ele fala, tem esse grupo central de pessoas que estão aglutinando essas competências que a gente colocou aqui, mas, assim, e aí a gente quebra um pouco desse estigma de que, não, é a área de inovação, é ela que faz a inovação. Por quê? Porque conectado a esse grupo, no desenho que o Raoni propõe lá, que eu sou fãzaço, você tem quase que sempre um comitê estratégico de inovação. Você tem uma estrutura ali dando... direcionamento para a atuação desse grupo, obviamente conectado aí com as discussões de estratégia da empresa. Você tem ali os times de projeto que a gente falou, podem estar dentro ou fora da empresa ou ambos, né? Que são ali, para cada projeto, para cada programa e tal, eu vou ter uma estrutura aqui, aí não estamos discutindo se vai ser ágil, se vai ser PMBOK e tal, mas você tem estruturas de projeto que se conectam. Então, essas pessoas que estão nesses times executando projetos de inovação também são da área de inovação. E o mais legal é que às vezes as pessoas não percebem, que é o outro lado aqui dessa função, são o que o Raoni chama lá de pontos focais. Isso aí. São pontos focais na organização, ou seja, os suprimentos é a área de inovação, o financeiro é a área de inovação também, jurídico é a área de inovação. Por quê? Porque esse grupo aqui que está trabalhando no dia a dia, ele precisa do financeiro para fazer... um termo de confidencialidade, para assinar um contrato de um projeto de inovação. Ele precisa do financeiro. Quando chega esse recurso subvencionado, eu lembro, meu primeiro projeto lá no Horteng, chega lá e fala assim, cara, tem que abrir uma conta corrente específica para receber esse recurso, porque a prestação de contas depois ela é com extrato bancário. O financeiro falou assim, você está louco, a gente nunca fez isso aqui, a gente não faz isso. Mas olha que legal, a inovação ela traz novos processos, novas rotinas para os setores tradicionais. Então existe essa forma de colaboração da inovação com os setores, e eles passam a fazer parte também dessa grande função dentro da empresa. Por isso que a gente acaba não limitando isso a uma área, a um grupo de pessoas apenas. Todas essas partes conectadas, elas compõem esse grande organismo que organiza a inovação nas empresas, né? Tem mais uma razão, né?
Imagina, alguém que nunca ouviu falar nesse assunto, escuta esse episódio aqui, o cara é gestor de uma empresa, ele escuta assim, tá louco, tô longe disso aí. Isso aí é muito complexo, muito difícil, mas isso não nasce de uma vez. Claro que uma empresa está madura, tem 8, 10, 15 anos de caminhada, vai ter tudo isso que o Ju está falando. Mas esse troço começa com 2, 3 gato pingado ali. Fazer menção à minha dissertação e minha tese, né, Raoni? Não, eu fui lá quando eu conheci o Júlio, ele contou essa história do início. Eu cheguei lá, o Júlio, quem que é seu time? Ele, né? Eu. Tá? Não é a melhor maneira de começar, ele sofreu muito, né? E aí a dissertação e depois a tese do Júlio, ele conta essa história longitudinalmente, né? Como é que você construiu, porque eu bati foto de muitos casos. O Júlio fez um trabalho super legal, tá fazendo muita propaganda dos meus trabalhos aqui, mas ele fez um trabalho fantástico, que é esse. Conta a história do zero à jornada de transformação, né? Sim. Como é que esse troço começa até ter consolidado. É muito difícil, né, de estabelecer esse ponto final, mas até ter perna, ter autoridade na empresa, ter influência estratégica, ter resultado comprovado, ter atraído recursos, assim por diante, né? Então, você não começa com tudo pronto. Você não começa esse pacotaço, instala essa complexidade toda lá. Isso é uma jornada, né? Uma caminhada evolutiva. Não, muito legal. Mas a gente falou de várias coisas aqui, várias sopas de letrinhas e conceitos. E uma coisa que eu acho que ainda não ficou tão claro a gente falou que pode ser um departamento, pode ser uma área, mas principalmente nessa visão de função e essa relação para fora e para dentro. E ultimamente a gente tem escutado muito sobre hub de inovação. O que é um hub de inovação? Como é que isso acontece dentro da organização? O que a gente espera de resultado? Porque eu acho que é uma tendência, a gente também escutava de laboratório, acho que esse conceito ele foi evoluindo, mas como é que isso acontece? O que é? Isa, hub, se a gente for pegar assim, na origem da palavra, é uma instância para fazer conexão. Tá? Conexão tem muito a ver com tudo isso que nós estamos falando. Tá? Por quê? Porque eu preciso conectar pessoas dentro da empresa e eu preciso conectar com parceiros que estão fora da empresa, parceiros de diversas naturezas, tá? Com diferentes formas de complementar o meu negócio, de se estabelecer na minha dinâmica de inovação. Tá? Alguns textos, e aí eu falo assim, não é minha preferência, eles vão colocar hub como sendo uma das formas de chamar a função inovação. E eu não sou fã, tá? Eu acho que dentro da função inovação, eu posso ter pessoas que cuidam das conexões, pode ser uma atribuição, e aí elas podem estabelecer um hub. E essa coisa do hub, quando ele está voltado muito para fora, por exemplo, é interessante, às vezes, eu até ter um CNPJ à parte, separar isso da empresa, porque aí, caramba, a empresa, sei lá, fica numa zona industrial, super... o fator locacional, às vezes, é muito onde está, sei lá, o minério, a matéria-prima, ou a questão do escoamento da produção, mas eu boto um hub de inovação numa área que é mais movimentada, é perto das universidades, centro comercial da cidade, que ele ali é um ponto de conexões, é uma grande antena da empresa para atrair parceiros e tal, tá? Mas, como eu disse, isso pode ser uma atribuição do grupo gestor de inovação. E muitas empresas começam primeiro com elas, eles não começam com todas as atribuições ao mesmo tempo. Então, eu coloco o hub como sendo esse ponto de apoio. E não só para conectar o lado de fora, mas conectar com o lado de dentro, porque eu trago um parceiro e vai conversar com quem na empresa. Eu tenho que articular isso também, tá? Ou então, se eu vou pautar o lado externo, né, o ambiente externo, é para resolver qual dor? Ou isso. Para eu acho que criar essa conexão do hoje também, é claro, tem a prospecção, tendências, diferentes horizontes, mas também como é que eu ajudo a minha organização a melhorar, a trazer melhores resultados? É isso aí. Eu prefiro usar a palavra hub como bom professor para me referir a essa instância de conexões, tá? E os hubs, hoje em dia tem hubs super legais, assim, tem uma complexidade nesse ramo aí. Alguns são setoriais, inclusive. Tá? Então, assim, um hub, sei lá, da mineração, um hub das empresas do setor tal, e aí as empresas, por meio de uma associação, por meio de um promotor comum, colocam aquilo ali. Não necessariamente uma empresa tem que montar essa coisa toda do zero dela, ela pode se engajar num hub existente. Eu vou falar hoje de inovação para pequena e média empresa. Pô, pequena e média empresa, você está longe, ela não vai fazer isso aí sozinha. Mas tem um hub que ela consegue participar e ela colocar ali desafios dela e ter a oportunidade de acompanhar novas empresas e participar de um comitê que vai visitar uma região de intensa em desempenho e inovação ou visitar outros parceiros, e aí ela se conecta no hub que está pronto ou que está em evolução e se aproveita disso. Então, não necessariamente é da empresa, tá?
Não, muito legal. E assim, eu queria só aproveitar, assim, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar que o Raoni tá aqui. E tem um tema que eu acho que também tá super em voga, que valeria a pena a gente explorar um pouquinho, que é o tal do engajamento corporativo com startups. Porque eu acho que isso tá muito forte, assim, das empresas. Tipo, todo mundo fala que quer se conectar com startup, mas aí a primeira pergunta tipo assim, beleza, mas nós vamos fazer o quê, né? E como? Assim, tá, eu quero me conectar. Primeiro, eu tenho que... Por que eu quero? E beleza, depois e aí? Como é que eu faço isso na prática? Então, eu queria te perguntar aí, Raoni, para dar uma introdução mesmo aqui do que é o tema, quais são tipos de engajamento, como é que isso acontece, como é que as empresas têm feito, quais são as boas práticas, assim, o que fazer, o que não fazer. Até para o pessoal, assim, quem está com essa dor aqui hoje, eu quero interagir com a startup, tá? Mas para quê? Eu acho que essa resposta que a gente está tentando trazer aqui para o público como uma introdução e um convite para quem quiser aprofundar depois no tema, né? Que dia que é a gravação do episódio para esse tema aí, não? Vamos dar um pocket. Nós vamos lançar fazer um pocket. Episódio 2. Então, eu acho que assim, tem umas provocações legais, tem a ver com isso que você introduziu aí. Primeiro é o seguinte, quando eu estava pesquisando esse assunto mais intensamente, eu pesquisei, eu contactei muitas consultorias de diferentes partes do Brasil que estavam sendo procuradas pelas empresas para instalar programas de conexão com startup. E mais de uma vez eu escutei um discurso parecido com esse aqui. O cara me ligou da empresa tal, não sei das quantas, não sei tal empresa grande, longeva, patati patatá. E aí me liga que, cara, como é que é esse negócio de startup aí? Nós estamos ficando por fora, galerinha assim, jovem, de bermuda, e eu não... Como é que é? Me põe nessa. E era mais ou menos isso, entendeu? É o famoso fear of missing out mesmo, né? Exato, você vê todo mundo fazendo, aparentemente todo mundo está se dando bem, sai na mídia, tem uma questão de branding também, na empresa que faz, e não vou desprezar esse lado também, não faz parte, tá? É lógico, só embalar sem produto não rola, mas tem que ter uma embalagem boa, a empresa tem que se apoiar mesmo, né? Na notoriedade que isso pode trazer para ela e tal. Mas é isso, assim, a gente vê, hoje talvez menos, mas ainda um movimento de, puxa, todo mundo está fazendo, nós temos que fazer também. Primeira questão é essa razão, por que eu vou atrás das startups? E aí, gente, outra coisa, assim, quando a gente fala, a minha empresa instaurou um programa de inovação aberta, do mesmo jeito que eu falei mais cedo aqui, que quando o profissional se apresenta como profissional de tecnologia, é porque ele é de tecnologia da informação. Quando alguém fala solto que fez um programa de inovação aberta, quer dizer que ele fez um programa de startup. E também, de novo, é um recorte, uma redução de todas as possibilidades que você tem com programas de inovação aberta. E não necessariamente, para início de conversa, startups é onde você vai encontrar o locus de conhecimento para resolver a dor que você tem. Só para deixar claro, o que é um programa de inovação aberta? Programa é uma iniciativa que ela é flexível e normalmente temporária, tá? Ela pode ser renovada, tá? Então a empresa vai estabelecer ali um conjunto de iniciativas para se valer de inovação aberta para turbinar o seu processo de inovação, tá? O que é inovar abertamente? É utilizar, ou você utilizar o conhecimento, a propriedade intelectual, o ativo do outro para turbinar o seu projeto, ou na via contrária, que é o que a gente chama de outbound, é uma empresa que desenvolveu um conhecimento, uma tecnologia, um negócio que é interessante, mas que ali dentro ela não encaixa aquilo ali no negócio dela, não vai saber explorar, e ela vai botar isso para fora, ela vai botar para que outros explorem. Então, um programa de inovação aberta é essencialmente isso. Em diferentes etapas do processo, eu ou trazer o conhecimento de fora para dentro, ou pegar o meu conhecimento num movimento de dentro para fora, para fazer a inovação dar o retorno de valor que ela tem que dar. Deixa eu dar uma de acadêmico aqui. É porque a gente discutiu isso assim, em alguns episódios também. Assim, inovação normalmente tem um processo, um funil central ali. Você tem o momento de ideação, de identificação de oportunidades, priorização, seleção, desenvolvimento e depois difusão, né? Que é realmente aquele período que a gente falou que é colocar no mercado, ter o processo de aceitação ali da inovação. Qual que é a lógica da inovação aberta? É você pensar num funil que as bordas estão, a gente fala, são semi-permeáveis, né? Furadinhas. Isso, ou seja, em cada fase dessa, é você imaginar que você pode ter uma setinha de dentro para fora, que é o que o Raoni falou,
inside out ou de fora para dentro, outside in. Só a título de exemplo, isso pode acontecer em cada etapa dessa. Então, um programa de inovação aberta, ele pode ser focado em explorar algum desses pontos. Dando exemplo, Isa, nós podemos ter um programa de inovação aberta na fase de ideação. Vamos trazer o ecossistema só para ajudar a gente a criar um portfólio de ideias. Ou nós temos um portfólio de ideias que foram geradas aqui na empresa, mas a gente não tem braço para executar. Vamos jogar isso para o ecossistema e ver quem tem interesse de desenvolver isso com a gente. Ou não, ou então o que a Raoni falou, vou andar lá para o final do funil, na fase de difusão. Cara, eu desenvolvi, testei, validei, prototipei e tal, o negócio funciona. Só que, chegou numa fase agora que, vamos imaginar um produto físico. Alguém precisa querer investir numa fábrica. Dá escala. E dá escala para isso. Cara, eu não tô afim. Meu negócio é até o momento de validar. Eu, como modelo de negócio da minha empresa, eu vou chegar assim e falar assim, gente, vamos agitar o ecossistema para perguntar se alguém está disposto a investir numa fábrica para eu licenciar a minha solução. E aí um termo importante, né? Licenciamento, ou seja, eu tô dando direito para outra pessoa explorar aquele seu ativo desenvolvido. Perfeito. Entendi. Não, e esse complemento do Júlio foi fantástico porque já responde a pergunta. Então, tem casos que eu vou precisar de uma startup que domina uma tecnologia, né, que tem um produto semi-validado numa certa área e tal, e que aquilo se encaixa com uma dor que eu tenho. Mas tem casos que eu vou precisar de uma manufatura contratada. Tem casos que eu vou precisar de um centro de pesquisa. Então, assim, quando eu penso no programa de inovação aberta, claro que ele pode ter focos, tá? Mas eu não posso restringir ou depositar todas as expectativas que as startups estão aí para resolver tudo. Então, o primeiro ponto é sim, inovação aberta não é interação com startups. Ponto. Somente. Não é somente. Também, mas Exatamente. Não é só interação com startup. Agora, você vai interagir com startup. Uma coisa que tem vários propósitos diferentes para você interagir com startup. E aí tem até um texto nosso que fala isso, as diferentes estratégias que estão ligadas a diferentes propósitos de se interagir com startup. Quando eu olho para esse movimento brasileiro, eu fico, em parte, empolgado. Falei, caramba, nós estamos fazendo. Tá? Estamos fazendo, tem muita coisa, é muito interessante, a gente tem um movimento legal nisso. Mas a maior parte dos programas, o que faz? Eu pego um problema interno, sei lá, uma ineficiência do meu processo interno, eu modelo isso, tem que ter uma habilidade para modelar direito, e boto isso para fora para ver se alguma startup pega para resolver para mim. É legal? É bacana. Mas é aquilo que eu chamo de innovative improvements, né? Ou seja, uma melhoria inovativa. A rigor, isso é um probleminha de qualidade. É um problema de eficiência. Eu não estou criando grandes rupturas no meu negócio. Tá? Não que eu deva criar isso todo dia. Mas, às vezes, as empresas estão muito satisfeitas em usar de startups para resolver problemas pontuais lá dentro. O negócio como um todo, ou seu portfólio de produto e serviço, para o cliente está basicamente o mesmo. É uma ótima forma de começar. Eu me entristeço quando elas param por aí. Tá? Mas é só para dar um exemplo. Esse é um propósito legítimo, que é resolver problemas de ineficiências internas. Eu posso ter um outro problema, que é desenvolver P&D. Eu preciso desenvolver nova pesquisa e desenvolvimento, eu quero gente para desenvolver o braço comigo. Eu posso querer fazer parceria com a startup para ela explorar, né? Você está de transatlântico ali, mas você vai mandar uma lancha para uma ilha ali, para ela explorar sem botar em risco, às vezes, uma marca consolidada há décadas, um portfólio de clientes que já tem uma certa referência do que eu sou, do que eu faço. Não, eu trago a startup para explorar uma área adjacente ali para eu ver se é um bom negócio ou não. Então, eu posso ter diferentes propósitos, e esses diferentes propósitos estão ligados não só a mecanismos, processos diferentes da empresa, mas são ligados também ao estágio de maturidade que você quer pegar a startup. Você pode querer pegar a startup em fase de escala, aí você vai ser esse agente, por exemplo, vai dar escala num produto que ela não dá conta de dar. Vou dar o primeiro contrato para ela, por exemplo. Ou eu vou ser aquele grande cliente, que tudo que ela precisa, às vezes, num certo momento, é de um grande cliente que banca a solução dela. Pode ser. Tá? Eu posso querer investir em startup ali, early stage, porque aí eu vou pegar muito barato, uma coisa que ainda é muito incerta, mas é uma tecnologia que engata muito aqui com as lacunas do meu P&D, por exemplo. Então, a fase de maturidade da startup pode ser diferente. Tá? O papel dela no ecossistema de negócio que eu estou criando pode ser diferente também. Então, ou seja, é legal. Qualquer forma de começar é uma forma de começar. Começar com algumas dores internas e trazendo startup é legal, tá? Mas tem um mundo aí pela frente. Tem muito mais coisa que dá para fazer com esse tipo de parceria. Nossa, eu tô só aprendendo aqui dos dois lados. Para mim tá sendo incrível.
Você comentou muito, né, sobre algumas publicações. Acho que é bem importante a gente trazer. A gente tem a proposta, né, o propósito de trazer conteúdo curado para quem nos acompanha. E a gente já viu vários livros ali, você foi citando alguns. E a gente tem um quadro que se chama Bibliotex, onde a gente quer fazer, né, uma biblioteca. A gente está criando a nossa biblioteca física, que vai ser doada a uma organização social, mas da mesma forma a gente quer trazer essas indicações de leitura, ou que transformaram as carreiras, ou consolidaram insights, trouxeram estalos assim importantes. E eu acho que você, do outro lado, também tem um papel muito importante de produzir esse material, que já gerou diferentes insights, aprendizados. E a gente queria conhecer um pouquinho do que você trouxe pra gente para colocar no Bibliotex. Isso, tem um caminhão parado lá fora. Posso fazer só um comentário? No momento que o Raoni chegou aqui, gente, ele falou assim: é uma sacanagem vocês pedirem para um professor trazer recomendações de leitura. Eu trouxe uma mochila cheia. Mas eu fui bairrista, tá? Eu trouxe e falei, vou indicar o meu. Claro. Ó, assim, eu trouxe alguns aqui, esse aqui já são todos de vocês, tá? Obrigado. Eu acho que a ordem, vou tentar achar uma ordem certa aqui. O storytelling, né? Conta, né? Importante. Então, primeiro aqui, Modelo das Duas Rodas, tá? O que é esse livro? Também vou tentar encurtar as explicações aqui para não enrolar, mas a gente tinha uma competência no NTQI muito forte, empreendedorismo de base tecnológica. Eu chego, e já era também uma competência do time lá, mas eu chego com a bagagem de grande empresa. E quem está no meio do caminho, pequenas e médias empresas. É um trabalho de tradução. Então, assim, esse trabalho do tradutor, de pegar, às vezes, aquela sofisticação que está nessa literatura, muitas coisas a gente tocou aqui, trazer para a realidade de uma empresa que tem um time menor, mas ela vai precisar de inovar do mesmo jeito, ameaça de morte lá do mesmo jeito, foi um grande desafio, que foi o indutor desse livro, tá? Esse aqui foi um programa que a gente realizou, ele resulta de um programa, né, que a gente realizou com o apoio aí do pessoal do IEL, FIENG, que chama o programa FAS, e a gente teve a oportunidade de desenhar esse modelo e aplicá-lo em 40 empresas. Então, isso aqui não tem nada de laboratório. A gente apanhou. Os consultores das primeiras empresas eram nós mesmos. A gente ia lá, apanhamos a beça, mas aí curamos e na hora de escalar, passar para um grupo maior, a gente continuou participando ali dos seminários e tal. Mas aí veio times de consultoria que estavam com a gente nessa caminhada aí. Obviamente, eu falo assim, vou indicar o meu, tá, gente? Mas meu nome, às vezes, está injustamente em destaque aqui, porque esses livros são feitos a muitas mãos, tá? Então, os capítulos são de vários colegas. Eu tenho a parceria aqui da professora Adriana Faria, parceiraça, né, hoje presidente da Amprotec, que topou organizar o livro comigo. Então tem capítulos nossos, capítulos de colegas, mas é um modelo de gestão de inovação que pega toda a complexidade, coisa que a gente passou aqui, mas bota de uma maneira simples, clara, para a pequena e para a média empresa aplicar, introduzir no seu dia a dia a linguagem a mais simples possível. Tá? Tem ferramental aí também, né? Tem modelo de planilha. Tem ferramenta, inclusive link eletrônico para a pessoa baixar a planilha que a gente usou, tá? Então, Modelo das Duas Rodas. Vocês não vão ganhar hoje porque não está pronto, mas agora nós estamos lançando o Modelo das Duas Rodas para a transformação digital. Olha. Que é uma obra que vai sair em versão compacta agora em novembro e talvez aí na virada do ano, início de 2025, numa versão completa, tá? Que chama MDR 21, Modelo das Duas Rodas, para o século 21, que é nosso século da era digital, tá? Legal. Tá, uma coisa que vocês vão receber, talvez quando sair o podcast já esteja, não sei o calendário, tá? Mas já fica a promessa aí, Modelo das Duas Rodas e o MDR 21. Eu trouxe aqui Atravessando o Vale da Morte, que não é nosso, tá? Mas é uma tradução nossa, tá? A professora Adriana Faria, ela fez um pós-doc no Research Triangle Park, tá? Que para quem não conhece, é o parque tecnológico mais antigo dos Estados Unidos, salvo engano, o maior, tá? Então, a gente fala muito aqui de Cambridge, de Boston, que tive a oportunidade de estar lá. A Adriana trouxe esse modelo, né, que foi escrito aqui pelos professores Markham e Muth. Ela teve contato com esse time, né, do Centro de Gestão de Inovação, né, CIM, né, que é Center for Innovation Management, tá, da Universidade da Carolina do Norte. E aí ela pediu para a gente traduzir porque ele comunica muito com o Modelo das Duas Rodas. Então, quem lê o Modelo das Duas Rodas gostou, mas está numa organização maior, que precisa de um pouco mais de sofisticação, principalmente para projetos de alta incerteza, Atravessando o Vale da Morte
traz, inclusive a linguagem, se identificou muito com o livro na época, ela me ligou na hora, Raoni, caramba, tem tudo a ver com o modelo das duas rodas, entra nessa comigo e não dá para dizer não para Adriana. E aí, pô, vambora, né, fomos. Aí quando eu fiz o modelo das duas rodas, 21 das cartas de apresentação tinha que ser a dela, eu falei, Adriana, eu vou ser ilegítimo se eu lançar um livro e não tiver a sua recomendação, então tá para sair aí, vocês vão gostar. Esse livro aqui é mais gordinho, tá? E é Perspectivas sobre o Empreendedorismo Tecnológico, tá? Ele é praticamente um livro comemorativo. Ele tem muitas das coisas que a gente discutiu aqui hoje, tá? Também é um livro multiautoral. Ele tem 3 gerações aqui do NTQI, porque ele foi organizado pelo professor Schenck, por mim e pelo Matheus Pontello, que foi meu doutorando também, tá? Que é um jovem, assim, fantástico, tá, assim, na ponta aí desse movimento hoje do empreendedorismo digital, tá se destacando um monte. E é um livro que ele compila experiências dos nossos grupos de pesquisa em vários desses temas, tanto por empreendedorismo da nova empresa, quanto por empreendedorismo no seu sentido corporativo. Mas era um livro de casos? Esse aí eu não li, não. Ele não é de casos, mas ele é um livro... Todo mundo que fez uma pesquisa muito boa em vários desses temas que nós pegamos aqui virou um capítulo do livro. Então, por exemplo, eu tenho um capítulo só sobre engajamento com startup. Eu tenho um capítulo que é só sobre incubação corporativa de novas empresas. Eu tenho um capítulo que é só sobre parques tecnológicos, tá? Legal. E esse livro você baixa na internet, tá? Você não precisa comprar. Esse livro você entra na minha página do ResearchGate. Vai ficar o link aqui também. Depois coloca aí no link da descrição do episódio. Você pega, baixa, usufrui, né? Enfim, está disponível aí. Você lê um capítulo, lê 2, lê 3 e fique à vontade. E aí eu tinha que trazer um livro que não é meu, tá? Mas, enfim, né, alguma coisa mais inspiracional, tá? Eu vejo que muitos colegas vieram aqui antes, né? Trouxeram livros que são mais inspiracionais. O professor traz conteúdo, né? Que esse livro Fé, Esperança e Tecnologia, tá? Do Egbert Schirman. O Schirman é um desses caras que tem essa característica meio profética, né? Você vê o Schirman escrevendo sobre uma sociedade de características tecnológicas, fala assim, esse cara escreveu ontem. Não, ele começou a escrever sobre isso no final da década de 1960. E, inclusive, ele tem um livro, esse aqui já é um compilado assim, mais recente das obras dele. Ele escreve lá sobre sociedade tecnológica, né, no final da década de 1960, falando, né, sobre quais seriam as consequências, os riscos, as nossas doenças sociais, as nossas crises, né, quando a técnica ela se torna a razão de tudo. Tá? E eu falei assim, ele está escrevendo hoje, é impressionante, e aqui esse livro é uma tradução aqui para o português, de uma obra mais recente dele. Ele é um cara respeitadíssimo, porque ele trabalhou, né, para o governo holandês durante muito tempo, salvo engano foi senador holandês, tá, nessa área de ciência e tecnologia. E por que eu trouxe, o que ele tem a ver com o resto? Porque isso aqui, gente, é como que a gente vai fazer inovação. Isso aqui é para quê? E o que ela pode significar para uma sociedade que aposta tanto em empreendedorismo e inovação como a resolução de todos os seus problemas? Será que essa é a rota? Então é uma reflexão que ela é necessária. Né? Inovação, é claro que eu estudo isso, eu gosto, eu sou apaixonado, esse papo que a gente poderia fazer 10 vezes, né? Mas ela não é o nosso bem supremo, ela tem que servir a um propósito. Então aqui a gente está discutindo um propósito e poderia estar outros nessa área também, não poderia deixar de trazer um. E, enfim, eu acho que é isso aí que fecha, né? O porquê que nós estamos nessa, né? O que nos move, o que nos traz para essa discussão. Né? Nossa, fechou com chave de ouro. Bom, eu, assim, tô sem palavras, né? Acho que minha gratidão tem que ficar registrada aqui 1000 vezes ao Raoni, 1 milhão de vezes. Acho que eu tenho que ficar repetindo isso aqui o tempo inteiro. Então, obrigado pelo que você representa na minha vida. Obrigado pelo exemplo de pai, professor, irmão, enfim, tudo que você é para mim. E obrigado por compartilhar aí com o público tanto, assim, por entregar tanto, assim, que é o nosso propósito, né? Assim, a gente tá tentando levar boas histórias inspiradoras e conteúdo curado e qualidade mesmo de conteúdo. Então, obrigado por emprestar aí toda a sua generosidade, genialidade pra gente. Obrigado mesmo. Não, esse episódio para mim foi incrível porque ele realmente tem uma relação muito clara com o propósito da diretoria, né? Que é inspirar gestores e ensinar a gestão. Então, muitíssimo obrigado. Para mim foi uma aula. Que pena não ter te conhecido antes. Para aproveitar ainda mais. Porque agora você já sabe o que você pode Eu já sei. estender na conversa. Não, muito, muito bom. Você sabe o que é verdade e o que é mentira. Fico agradecido pela relação, né, com vocês, né, desejando
vida longa à diretoria, né? Essa parceria com o Júlio aí, que é tudo isso que ele falou mesmo, do lado de cá também. E dizendo que vocês vão ter várias visualizações, porque eu vou falar que vai valer 3 pontos ver o podcast, fazer relatório. Então, eu vou passar todo mundo. A aula introdutória agora de todas as turmas vai ter um episódio. Ai, muito bom. Mas parabéns pela iniciativa. Só para fazer os nossos comerciais, tá? Como eu disse, tem esse livro que está disponível, tá? Vocês podem baixar lá nessa página do ResearchGate. ResearchGate é Facebook de professor e acadêmico, tá, gente? Então, vocês podem conhecer o trabalho, baixar as coisas lá, tá? Mas vocês podem ver em vídeo algumas coisas. Inclusive, o Júlio tá nos nossos vídeos lá, que é o nosso canal do NTQI no YouTube. Legal. Tá? YouTube, @NTQI UFMG. Vocês vão ver lá várias dissertações, teses, palestras, coisas que a gente faz. A gente tem também esse formato mais compacto em vídeo. Você pode ter uma amostra. Não quer ler o artigo que é chato pra caramba, né? Tá cheio de academicismo, né? Então, vê o vídeo lá que vocês vão ter uma amostra grátis ali com o pessoal falando de uma maneira mais aberta, mais natural, né? A gente deixa aqui na descrição também do episódio, na hora que a gente for comercializar o conteúdo, né? Entregar o conteúdo, a gente entrega os links aí, tanto pros livros, que é isso, assim, vocês estão ganhando conteúdo de altíssima qualidade ali de graça, é só baixar. No ResearchGate, vários desses trabalhos que a gente comentou estão lá também de graça, os artigos lá, vários estão abertos, então dá para baixar e ver, e o link também pro YouTube do NTQI. Eu, como membro perpétuo do NTQI, né? Não posso negar minhas origens. Foi meu primeiro emprego, meu primeiro estágio e continua sendo minha casa até hoje. Então, vamos fazer aqui para levar também essas histórias para as pessoas que ouvem a gente. Não, maravilhoso. Muitíssimo obrigada. E eu encerro a nossa reunião de diretoria. Até a próxima. Valeu, até mais.